Bom, e agora sobre, essencialmente, porque a gente está falando sobre seleção natural, adaptação, mas o que são essas ferramentas que provocam adaptação no ser vivo, né? Então aqui a gente vai explorar um pouco o que é uma mutação com efeito negativo e o que é uma mutação com efeito positivo, né? Então, o que é uma mutação com efeito negativo? Ou seja, durante a reprodução, durante a vida de um indivíduo, lá nos gametas dele, ele pode sofrer uma mutação, ou seja, e essa mutação ela pode ser ocasionada pela radiação do sol, pode ser ocasionada pela exposição a um determinado químico, ou, sei lá, se você tem, por exemplo, a região do Afeganistão, Paquistão, né, tem muito urânio, né, e às vezes o animal ele pode ficar exposto a esse tipo de radiação também. Né. Tá, e além das mutações que são decorrentes da própria mitose celular, ou seja, da própria divisão celular, que também ocorrem mutações no processo de divisão da célula. Então, quando a gente vê que uma mutação é negativa, quando ela, provavelmente, ela vai mais dificultar a vida do indivíduo do que facilitar. No caso aqui, a gente pegou a Drosophila, né, que é a mosca comum que a gente vê, e aqui mostrando uma mosca que ela desenvolveu uma mutação em que as asas, elas se desenvolvem atrofiadas. E a gente pensar, será que ela vai voar, se ela vai conseguir se alimentar? Provável que não. Então, e outra coisa interessante, né, quando a gente fala de mutação, é importante a gente entender que, por exemplo, um animal, uma espécie, ela consegue prosperar sob a seleção natural quando ela consegue reproduzir, conseguindo passar, através das gerações, essas mutações, essas características, essas ferramentas que são benéficas, que facilitam a adaptação dela ao meio. Né? Por exemplo, se a gente olhar o cactus, né? O cactus ele tem muita bolsa de água dentro da célula, muitos vacúolos de água dentro da célula. Isso fez com que ele se adaptasse a climas quentes. Mas será que o cactus pensou a respeito disso? Ou um indivíduo lá, uma planta lá, um cactus, ele apresentou lá no passado muito distante as suas células com mais capacidade de armazenar água. E logo ele conseguiu suportar mais a ausência de chuva. E quando ele conseguiu suportar mais a ausência de chuva, provavelmente ele conseguiu se reproduzir. E se ele conseguiu se reproduzir, ele passou essas características para os seus descendentes. E aí os cactos, ao longo das gerações, eles conseguiram ficar mais adaptados a climas secos e áridos. Né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a mutação de efeito positivo. Então agora sobre a mutação com efeito positivo. Né? E aqui a gente vai usar as bactérias, né? Porque antes da pandemia do Covid-19, do coronavírus, se pensava, né, o medo que pairava sobre a medicina, sobre a biologia, era o desenvolvimento de uma superbactéria. Né? E por que esse medo que a nova pandemia mundial fosse causada por uma bactéria? Exatamente por causa desses mecanismos de adaptação. Né? Aqui que a gente está vendo aqui, a gente tem um conjunto de bactérias que causam uma doença. Né? E aqui a bactéria com a mutação, ou seja, o medicamento elimina a maior parte das bactérias, né? E aqui, essa bactéria em rosa, aqui em roxo, ela é a bactéria que sofreu a mutação, que conseguiu, através lá do seu código genético, produzir, por exemplo, um lipídio, uma proteína, que fez que a parede dela não fosse vulnerável ao medicamento, né? O antibiótico. Né? Aí que entra uma coisa muito interessante das bactérias, a reprodução delas. Porque as bactérias, elas não precisam de um parceiro para se reproduzir. Elas se dividem através da bipartição, ou seja, de forma assexuada. E o que isso significa? Que ela cria um clone dela própria e se divide. Né? Então, quando ela faz isso, ela passa aquela mutação diretamente para o seu descendente. E aí, todos os descendentes dessa geração aqui, eles vão ser imunes, ou seja, eles vão ser resistentes àquele antibiótico. E aí, isso explica o grande medo da medicina atual, né, dos cientistas, com as bactérias, porque nós usamos já na espécie humana um vasto espectro de antibióticos, né, e já existem situações descritas em artigos científicos de pacientes que foram expostos, né, ele foi medicado com quase todos esses antibióticos e a bactéria ainda continua a persistir. Né? Isso é uma coisa muito interessante que mostra já a existência de uma superbactéria. Claro que quando existe um paciente desse formato, né, ele acaba sendo isolado de uma forma bem drástica, tal, não tem contato com ninguém e tudo mais.
Mas isso serve para a gente entender o que é uma mutação com efeito positivo, né? Claro, efeito positivo para bactérias, não vai ser positivo para a gente, que a gente vai estar tendo que lutar com mais uma coisa que está provocando um processo de seleção natural na espécie humana. E agora falando sobre recombinações gênicas, né? Então, e aqui é a principal diferença entre o que é o darwinismo e o neodarwinismo, ou a teoria da seleção natural ou sintética, né? Que é o quê? Quando a gente começa a estudar a célula, a gente começa a entender o DNA, começa a estudar a reprodução, a formação dos gametas, entende o que é mitose, o que é meiose, né? A gente começa a entender de fato o que provoca as diferenciações na espécie, né? Por exemplo, um exercício muito interessante que está totalmente relacionado com isso aqui, se pensar numa família, né? Por exemplo, um pai e uma mãe lá, eles têm 7 filhos, né? Se esses irmãos não forem gêmeos, né, todos eles vão ser diferentes, eles vão ter características físicas diferentes. Claro que muitas vezes são parecidos entre si, mas são diferentes. E nessa parte da aula a gente está vendo o que provoca essa diferenciação, né? Então, a principal ferramenta da espécie, e aí entra para mamíferos, répteis, anfíbios e tudo mais, que diferencia os descendentes, é um processo chamado de crossing over, ou seja, de recombinação gênica. É o momento que os gametas, lá na hora da divisão celular, eles trocam a informação entre eles para se diferenciarem. Porque se a gente pensar que se não acontecesse isso aqui, o homem, né, vamos pegar a nossa espécie como exemplo, o homem ia produzir sempre os mesmos espermatozoides, porque é a genética dele, e a mulher sempre os mesmos óvulos. Então, se um homem e uma mulher tivessem 10 filhos, esses 10 filhos seriam iguais, seriam, né, clones uns dos outros, né? Como uma forma de a gente ter variabilidade genética, né, e é interessante falar da variabilidade genética porque ela é uma das ferramentas que faz com que a gente apresente resistência a vírus, bactérias, as mudanças climáticas e tudo mais. Para manter essa variedade genética na nossa espécie, foi, ao longo do tempo, desenvolvida essa ferramenta aqui, né? Que é para diferenciar os gametas, para fazer com que os gametas sejam diferentes na hora que está fecundando o óvulo lá, e os indivíduos gerados a partir do mesmo pai e da mesma mãe, eles sejam todos diferentes entre si, não sejam clones. Claro que esse mecanismo é observado nos mamíferos, né? Se a gente for pensar nos fungos, for pensar nas bactérias, com certeza, até nas plantas, né, esses mecanismos eles são diferentes, né? Muitos animais eles têm partição, a reprodução é sexuada, eles criam clones uns dos outros e tudo mais. Esse mecanismo é uma ferramenta de variabilidade genética presente, né, nos grupos mais evoluídos de animais, né? E agora a resposta da nossa atividade, né, sobre como que Darwin observou através dos bicos dos pássaros os processos de adaptação, né, dos pássaros que vivem em Galápagos. A grande sacada dele foi observar os hábitos alimentares, né, porque como se trata de uma ilha, as condições climáticas elas não variam muito, né? Então, o que estava condicionando aquela diferença no bico daqueles pássaros que viviam naquela ilha? Cada pássaro, cada grupo de pássaros ali, ele acaba se especializando em um determinado tipo de alimento. Alguns se especializam em pegar minhocas do solo, insetos que estão no solo. Outros usam seus bicos para retirar o musgo preso nas rochas, né? Ou seja, vai ter que ter um outro tipo de bico adaptado. E outros animais, eles, ao longo do tempo, eles vão desenvolver um bico especializado para pesca. E a partir desse momento que eles começam a desenvolver um bico especializado para pesca, obrigatoriamente essas aves elas começam a desenvolver ferramentas que auxiliem ela tanto num voo mais longo, né, quanto na capacidade de mergulhar e conseguir ficar, de certa forma, um tempo maior debaixo da água para conseguir estabelecer pegar seu alimento, né? Então essa é a grande sacada que Darwin teve ali observando os pássaros ali de Galápagos, né? Que cada bico ali seguia a necessidade de alimentação, né, e o tipo de alimentação que cada espécie de pássaro ali acabou desenvolvendo ao longo de sua gênese, ao longo de sua história. Então, essa é a correção da atividade que foi proposta anteriormente.
Obrigado e até uma próxima aula.